Meus irmãos, abram comigo, por favor, suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, o spoiler não é completo, né? Até porque aqui o texto já tem no seu enunciado, a morte de Lázaro, então está tudo bem. Diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que um dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora, é o título dessa outra parte. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Podem fechar suas Bíblias, mas deixe seu coração e sua mente aberta, para que nessa manhã nós possamos nos debruçar sobre esse tema tão profundo: o encontro de Jesus com um amigo já sem vida. Essa semana, a família do Enoque, através de uma tia, faleceu. Fran Schubert postou no grupo da igreja um presbítero, acho que da igreja de Vila Velha, não sei, que faleceu também. Então, uma pessoa próxima, um irmão em Cristo, mais uma família enlutada nessa semana. Mas eu gostaria, com todo respeito ao luto dos irmãos, de se aprofundar nesse tema, nesse texto, de uma forma um pouco mais profunda, não no sentido da morte, porque não há nada mais profundo do que isso, mas no sentido das reflexões que podemos tirar em um texto já tão conhecido. O que poderíamos extrair da vida que não fosse simplesmente o sepultamento? Diz que há uma vida espiritual, e muitas vezes nós já estamos sem vida espiritual. Diz que há uma vida familiar, e muitas vezes estamos sem vida na nossa família. E diz que o nosso emprego, a nossa vida secular, muitas vezes estamos já sem vida, sem esperança no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso futuro. E é sobre isso e tudo mais que nessa manhã eu gostaria de conversar com os irmãos. Quando chegamos nesse momento, onde a saúde e tantas outras coisas que desejamos parecem estar sem vida. Mas calma, que esse é um encontro de Jesus. Se você tem qualquer uma dessas questões, hoje é o dia, essa é a manhã do encontro de Jesus com você que está sem vida. O cantor sacro, Paulo César Baruch, em uma de suas canções diz o seguinte: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Todos nós que cremos em Cristo, cedo ou tarde, iremos nos deparar com essas situações que tanto ouvimos, mas que quando chega, precisamos nos lembrar que Deus continua sendo bom e é a hora de colocar tudo aquilo que aprendemos em prática. Meus irmãos, o texto ele fala nos mais diferentes tipos de pessoas e dos mais diferentes tipos de circunstâncias que todos nós estamos sujeitos ao longo da vida. Olha, se a gente pudesse dizer para aquelas pessoas que valorizam a amizade, esse é um texto que fala muito sobre a amizade de Jesus, a amizade das pessoas umas com as outras, a amizade de irmãos de sangue, de pessoas que se importam com o outro e estão presentes no momento de dor. O texto fala muito sobre a amizade. O texto também
encoraja aqueles que correm risco de vida diariamente. Ali fala de homens que não queriam voltar para aquela cidade com medo de serem mortos. Quantos de nós, ou dos nossos aqui, das agências de segurança pública, todos os dias estão nos morros ou lugares onde nós não passaríamos, ou nos hospitais, sob risco de pegar uma bactéria, de contrair qualquer tipo de doença. Então fala sobre estarmos em lugares perigosos também. Falas com aquele que vive o drama do luto, ou aqueles que estão aterrorizados na iminência de acontecer um luto dentro da sua casa, seja por uma notícia terrível de um câncer terminal e tantas outras coisas que todos nós estamos sujeitos, como um acidente de trânsito e tantas outras coisas mais. E o texto fala também para aqueles que têm os seus sentimentos, para aqueles que se deprimem, para aqueles que estão ansiosos. O texto mostra Jesus deixando que o momento de dor possa ser manifestado pelos sentimentos de uma irmã, de um parente, sem julgar, sem avaliar. O texto mostra Jesus escutando tudo aquilo calado, respeitando o momento, respeitando toda a dor daquela família. É um texto que fala a diversos tipos de pessoas, mas também a diversos momentos da nossa vida. Mas, em observância ao tema dessa manhã, nós poderíamos perguntar, o tema fala sobre vida. Quanto vale uma vida humana? Para muitos aqui talvez pudesse dizer, não tem preço, mas saiba que fizeram uma pesquisa dizendo que tem preço. Tem preço uma vida humana. Na pandemia, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil, no mundo. Mas ousaram a fazer essa pesquisa. Porque não morreu só gente simples. Morreram intelectuais, médicos, escritores, grandes cirurgiões. Então começaram a fazer uma reflexão mais aprofundada. Espera aí, não são as pessoas que colocam sua vida no trânsito todos os dias, ou à disposição às vezes de alguns reais para poder fazer uma entrega e passam por um corredor ou outro. Não falava somente dessas pessoas que talvez nós pudéssemos dizer, para essas pessoas a vida não vale nada, eles colocam aí como se valesse um tostão. Ou aqueles que trabalham na construção civil de um arranha-céu, que colocam ali, talvez por 3 mil, por um salário, sua vida à disposição. Talvez para essas pessoas a vida tem um preço pequeno. Mas, no meio de tantas pessoas importantes socialmente, que perderam a sua vida, chegou-se uma cifra, 10 milhões de dólares vale a vida de um ser humano. E diz até que o mundo perdeu cerca de mais de 20 trilhões e alguns bilhões de dólares na pandemia, por conta do estrago, a lacuna, o buraco que foi deixado pela ausência dessas pessoas. Mas e quanto vale a vida de um ente querido, de um amigo? Nós estamos falando de pessoas que estão aí espalhadas no mundo de 8 bilhões de pessoas. Mas quanto vale a vida de um amigo? Será que valeria a pena Jesus arriscar sua própria vida e o dos apóstolos para salvar apenas uma vida? Às vezes as pessoas usam a expressão, para salvar a mão nós cortamos os dedos, um dedo, ou alguns dedos. E aí nós poderíamos dizer, será que Jesus deveria então ter deixado Lázaro ser sacrificado para que ele pudesse manter os apóstolos a salvo? Mas o capítulo 10, versículo 11 de João diz que eu sou o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas.
Cristo deu a sua vida, ainda que não me conhecesse, ainda que o mundo não me conhecesse, nem te conhecesse, mas Ele já tinha dado a sua própria vida por você e por mim, de forma individual. A sua digital mostra que você é único, e Deus e Jesus, se Ele tiver que sacrificar a todos, por uma só vida, Ele não sacrifica a todos, mas sacrifica a si mesmo. E ao restante, o Salmos 91, a partir do versículo 7, diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Cristo manda ir, vai, porque Ele é poderoso o suficiente, como Filho do Deus Pai, para te proteger. Meus irmãos, a situação aqui é um pouco mais profunda, no sentido de que nós não estamos falando mais só de uma vida humana, nós estamos falando de um homem morto. Se nós pudéssemos dizer sobre a vida que ainda vive, os médicos largam todos os seus afazeres para responder apenas uma única pergunta: qual paciente tem mais chance de vida? É esse que nós vamos cuidar. E nós estamos aqui falando de um homem, de um amigo, no meio de 3 amigos, no meio de vários amigos. Nós estamos falando de um homem que já está sem vida. Jesus chama seus discípulos para arriscar a sua vida por um homem morto. Imagina você sair de todos os seus afazeres para cuidar daquilo que não tem mais esperança. Talvez, se todos esses fatos narrados tivessem acontecido aqui no Brasil, e essa história tivesse passado, não naquela região específica, mas se tivesse acontecido, de repente, no nosso interior, poderíamos dizer que trata-se apenas de uma figura folclórica, esse Lázaro. Olha, nós temos na nossa cultura europeus, portugueses, africanos, indígenas, e aqui, segundo o site especializado na formação de uma cultura popular, ele diz que nós teríamos uma boa parte dos ingredientes necessários para a transformação desse episódio no episódio folclórico. Olha, nós estamos falando aqui de um homem que sai de uma caverna com as mãos e os pés amarrados, com os olhos vendados, e que talvez pudesse ser adicionado a tantos outros personagens como Saci Pererê, a Yara, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, a Mula Sem Cabeça e tantos outros personagens que nós já conhecemos ou estudamos na nossa escola. Mas aí diz que para ser um folclore, precisa ter-se uma aceitação coletiva. O fato, a história narrada, tem que ser aceita por todas as pessoas daquela cultura, daquela comunidade. Tem que transmitir um para o outro, isso tem que pegar, tem que virar algo recorrente, ocorrente na boca das pessoas. E tem que ser espontâneo, tem que ser algo que vem do próprio povo. Mas aqui diz que todo folclore, você não sabe de onde começou. Você não sabe quem foi que o originou. Então é necessário, para ser um folclore, o anonimato. E nós podemos dizer, com toda certeza, que esse livro trata a história não de uma figura folclórica, porque João narra com detalhes quem estava presente, quem eram as pessoas que viram, quem era uma multidão. Ele abrange, ele coloca grandeza, ordem de grandeza, em quem e quais eram as pessoas que estavam naquele lugar. Então, de forma alguma, podemos dizer que é um folclore, uma crendice. Podemos dizer
porque é algo que veio do povo, veio, e nós vamos ver que veio de Deus. Talvez, se esses fatos narrados tivessem surgido nos Estados Unidos, poderia dizer que tudo que aconteceu lá foi obra de ilusionismo, que Jesus Cristo pudesse ser um mágico, talvez que ele pudesse ter sido o primeiro a exibir um tipo de apresentação de mágica, um truque de mágica. E aí talvez o húngaro-americano R. Houdini e o famoso David Copperfield ficariam de escanteio. E nós pudéssemos atribuir a Jesus o primeiro número de mágica. No ilusionismo, já se fez sumir a Estátua da Liberdade. O homem aparecia voando, o homem aparecia levitando, como se fosse uma cena hollywoodiana realmente. Mas descobriram como os truques eram feitos. E a Estátua da Liberdade que sumiu, diz que apenas o mágico fazia o público focar em uma área enquanto as outras estavam sendo manipuladas. Então ele só gira o palco em uma área onde não se tem a estátua. E para aquelas pessoas que estavam focadas ali no truque do mágico, parecia que estava sumida. E cabos enormes e guindastes, também super finos, estavam amarrados naquele homem que parecia levitar. Mas nós podemos dizer com toda certeza que não foi um truque de mágica o que aconteceu. O texto trata-se, se você olhar no versículo 38, diz que o túmulo era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. E Marta, irmã do falecido, chega a dizer: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. De forma alguma, sob hipótese alguma, esse evento precisa ser visto por mim e por você como um folclore ou como uma peça teatral. Mas o que dizer ou como acreditar que em algum momento da nossa história alguém venceu aquilo que é o mais temido de todo ser humano, o evento mais temido, a morte? Célio, você dá uma olhadinha? Acho que tem um chiadozinho. E aí, meus irmãos, a Bíblia, ela, para os historiadores, ela passa a ter uma relevância histórica para a contação de tudo aquilo que já aconteceu no nosso mundo. Todas as coisas que vemos relatadas na Bíblia, elas passam por historiadores como um instrumento para que possa se conhecer a história de um ser humano, de uma forma geral. E aí, esses historiadores, eles entendem que todas as coisas pelas quais nós devemos acreditar, seja que Pedro Álvares Cabral, seja em tantos outros monumentos que um dia existiram e não existem mais, cada uma dessas coisas que já existiram, elas precisam seguir vários estudos arqueológicos, escritos antigos, descobertas e tantos outros materiais científicos para que a gente possa dizer realmente tudo isso existiu. Então, a primeira prova de que esses eventos todos aconteceram, esse evento com Lázaro foi um evento verdadeiro. Oi. Quer trocar? Oi. Joia? Ok? Então, ótimo, obrigado. Então, para que todos esses eventos possam ser marcados como algo verdadeiro,
nós temos que levar em consideração que a Bíblia, ela não é apenas um livro de contação de histórias. Ela não é apenas um livro onde se acredita em histórias mirabolantes, como um homem dentro de um peixe e outras coisas mais. Essa Bíblia, a BBC fez um estudo e diz que aquilo que parecia ser algo até então desacreditado por muitos, como o êxodo dos israelitas do Egito, já é algo que passa a ser um fato histórico com comprovação. Daí podemos dizer que aquilo que a Bíblia já dizia, hoje estão se constatando, ou já é possível chegar próximo da constatação de que realmente um povo passou por aquele mar. E meus irmãos, ainda que a Bíblia seja um livro histórico, que tem a sua contribuição, que tem a sua importância histórica, mas mesmo que assim não fosse, só por ser a Bíblia, a palavra de Deus, ela já valeria para todos nós como sendo a verdade. Para nós presbiterianos, nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Tivemos recentemente, em outubro do ano passado, até a visita do reverendo Ruggiero, falando sobre a reforma, e ali ele diz sobre os credos teológicos básicos de Lutero, onde ele esmiuça as 5 solas, as solas que significam somente a primeira sola é a Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solos Christo, somente Cristo, sola Deo glória, somente a glória de Deus, sola Escritura, é a nossa regra de fé e de prática. Aquilo que os homens descobrem agora, nós já poderíamos, pela nossa fé, acreditar com toda tranquilidade que o nosso Deus fez com que o medo mais terrível do ser humano pudesse ser vencido. Sola Escritura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, a única fonte para a doutrina cristã. Portanto, toda e qualquer outra base de autoridade, tais como liderança e a tradição da igreja, devem ser submissas a ela. Eu te convido a não olhar a Bíblia somente como uma ferramenta histórica, mas veja a Bíblia com fé, que irá se encaixar em todos os momentos que não fazem sentido, mas que todos nós passamos cedo ou tarde em nossas vidas. Quando faltar explicação científica, quando seus médicos não tiverem o que dizer sobre aquilo que te acontece, saiba que aquilo que você muitas vezes ainda não comprovou no laboratório, num tubo de ensaio, mas saiba que aquela fé, ela é mais do que suficiente para te dar o fôlego necessário para passar pela sua situação. Então Jesus tem todo o poder para ressuscitar mortos, e assim Ele o fez. Aconteceu. O nosso Cristo pode trazer à vida o que estava morto. Se for sonho seu, que Ele tenha colocado no seu coração, se for um projeto, se for um diagnóstico médico desfavorável, se for um trauma, ou qualquer outro tipo de dificuldade, partindo do pressuposto que o maior obstáculo humano a ser superado, que é a máxima da morte, aqui foi vencida. Então esse texto, ele coloca todo o que vem atrás, tudo que é anterior à morte, como sendo algo totalmente possível de ser vencido. Mas se Jesus era amigo de Lázaro e de suas irmãs, por que Ele permitiu tamanha tortura a essa família? No versículo 6 diz que quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias
no lugar onde estava. Seria Jesus um homem sem coração? Seria Jesus uma pessoa que não se importa? Ou está interessado em mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza para as outras pessoas? O versículo 4, anterior a esse, responde tudo isso. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sua dificuldade não é para a morte. O que você está passando não é para a sua morte. É para que o Filho de Deus seja glorificado e que você possa contar do que Ele tem feito, do que Ele faz e do que Ele fará na sua vida. Meus irmãos, sabe quem é o nosso Cristo? Nosso Cristo é aquele que cura as nossas maiores dores aqui, na sua presença. É aquele que você veio para cá hoje preocupado, você veio para cá aflito, você veio para cá agoniado. Ele é o Deus que te responde hoje. Pode responder hoje. Provamos aqui que Ele tem todo o poder. E que quando Ele quer, quando é no tempo dEle, Ele faz. Mas nós também podemos dizer que esse Cristo, além de ser de agora, além de ser em cada um desses bancos, das pessoas que aqui estão, Ele também é um Deus que atende em outro lugar. Em João 4:43 diz assim: a cura do filho de um oficial do rei. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Deus, através de Jesus, cura aí onde você está. Cura agora. Cura em dias a sua situação. Talvez, quando já está cheirando mal, ainda assim Ele cura. Mas nós vemos aqui nesse texto que Ele não cura apenas você, por você estar presente aqui, mas pela sua presença Ele cura também os seus. Se você está aqui e precisa interceder por alguém, Deus cura aquele que você intercede. Deus é o daqui, mas Deus também é o de lá. Se você está aqui representando algo ou alguém, Deus, Jesus, cura. Ele curou. Ele curou. Meus irmãos, talvez hoje a gente esteja um pouco desesperado, revoltado, desacreditado, se sentindo abandonado por Deus, por seu Filho Jesus. É bem verdade que tem uma hora que nós enfrentamos situações avassaladoras ao longo da nossa vida.
E não é só para o descrente, também é para o crente. Não é só para o sem fé, é para o fervoroso também. Todos nós, cedo ou tarde, iremos atravessar momentos que podem nos deixar totalmente desfalecidos na nossa fé, na nossa esperança. Isso aconteceu com Horatio Gates Spafford, um advogado de Chicago, um homem muito bem sucedido, um homem que conheceu a palavra de Deus por Dwight L. Moody, um homem muito rico, e que um incêndio que houve naquele estado no século XIX, fez com que ele perdesse boa parte de todos os bens que ele havia juntado. Esse homem tinha um filho e quatro filhas. Um belo dia, tem que se deparar com a morte do seu único filho, do seu único menino. Então, esse homem amargurado, junta sua família para fazer uma viagem. Naquele tempo não se existiam aviões, então ele precisa comprar o seu bilhete de navio para que possa estar saindo daquele lugar que o faz lembrar de tantas coisas desastrosas. E ali, um dia antes, como os imprevistos da vida, esse homem precisa embarcar sua família, mas não pode estar presente. Se compromete a viajar na próxima semana e embarca as 4 filhas e a sua esposa. E de repente, recebe um telegrama da sua esposa que dizia: salva, porém só. As 4 meninas morreram. Então, ele pega o navio e vai ao encontro da sua esposa e pede ao comandante do navio para poder mostrar aonde que as filhas naufragaram. Ali, naquela noite escura, com o coração quebrado, Deus coloca no seu coração um hino que muito conhecemos, chamado Se Paz a Mais Doce. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tem momentos na vida que as notícias não são boas, mas não são boas com os seus. Mas existem momentos em que as notícias não são boas com a gente. Essa semana, nos principais sites de notícia, se falava sobre um filme em cartaz do Netflix chamado A Sociedade da Neve. E esse filme aborda a heróica história de 16 sobreviventes de um desastre aéreo nos idos de 1972, conhecido como o Milagre dos Andes. E esses homens que sobreviveram, passaram pelo frio, eles davam socos uns nos outros, e para poder sobreviver, isso para matar para melhorar a sua temperatura corporal, e para sobreviver à fome, eles tiveram que recorrer ao canibalismo. Eles comiam os corpos uns dos outros, dos falecidos, das pessoas que não aguentaram as intempéries enfrentadas ali. E esse filme, chocante por conta de toda a preparação de maquiagem, da filmagem, do estilo tão próximo ao realismo, a algo que pudesse estar acontecendo de forma tão atual, ele choca por conta daquilo que se vê, mas choca também o nosso coração por vermos um pouquinho da história humana ou das coisas que todos nós estamos sujeitos. E ali fala que um time de rugby chamado Old Christians Club saiu
do Uruguai e foi jogar em Santiago, no Chile. E eles saíram com 45 pessoas, entre os jogadores, familiares e alguns amigos. O avião utilizado era o avião da Força Aérea Uruguaia, e para poder sair do Uruguai e chegar ao Chile, tiveram que enfrentar as cordilheiras. Então, esse avião passa por uma turbulência. Quando ele sai das nuvens, eles não conseguiram enxergar a pista de aterrissagem, e sim a Cordilheira dos Andes. De repente, a aeronave caiu no meio da parte argentina da Cordilheira dos Andes, e só na queda, 12 pessoas morreram desses 45. E os que sobreviveram passaram por duras circunstâncias até serem resgatados. As vítimas precisavam enfrentar temperatura abaixo de zero, uma fome terrível, porque os suprimentos, a viagem não estava preparada para que eles pudessem passar por aquela situação. Além da fome, avalanches constantes aconteciam naquele lugar. Não tinham vestimentas ou alimentos adequados. Foram 72 dias, aproximadamente 2 meses, naquele deserto branco, onde não se via nada, uma carenagem de um avião, a fuzilagem de um avião estava toda ali, naquele pequeno um pequeno objeto no meio daquela imensidão de branco, de neve. E ali, naquele momento, um dos lugares mais hostis do planeta, sem sinal nenhum de civilização por perto, somente 16 pessoas sobreviveram. Eu trouxe aqui algumas falas contidas ali naquele filme, para que nós pudéssemos entender ainda mais o que nós estamos falando aqui nessa manhã. Ele diz o seguinte: que existem situações na nossa vida que parece que o mundo te abandona. Você não tem roupa para te aquecer, você não tem nada que possa te fazer acalmar. Não há comida para se alimentar. E quando essa situação aparece na nossa vida, na fala de um dos personagens, parece que Deus é um Deus da vida cotidiana, da vida comum, que nos atende nas coisas triviais, mas parece que Deus nos abandona na montanha. Parece que naquilo que nós mais precisamos, naquilo que mais desumano se tem, parece que Deus não está mais conosco. No auge do desespero, um dos personagens daquela tragédia, baseado na história real, diz: eu creio não mais no Deus da Bíblia. Eu creio nas pessoas, naquelas que fazem por mim aquilo que o meu Deus, que eu achava que era meu, não faz mais. Eu creio nas pessoas que cortam a carne de um defunto para me alimentar. Eu creio naquele que dá o seu próprio corpo para que, ao perder a vida, possa servir de alimento para o outro. Eu creio naqueles que, com a perna machucada, luta para viver apenas para inspirar todos os outros e não deixar que os outros percam a sua fé em continuar a viver. Eu creio nas pessoas que me abraçam. E de repente, um dos amigos rompe essa escuta que estava sendo presenciada no silêncio, com a seguinte reflexão: olha, a morte dos nossos companheiros
não pode ser em vão. O que você está passando, eu também estou passando. Na última avalanche, minha esposa ficou posicionada abaixo de mim. E a única forma de eu sair para tentar buscar ajuda para mim e para ela, foi colocar os meus pés sobre o seu peito e empurrá-la ainda mais para a morte, na tentativa de salvar a nós. E ele dizia: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Devemos continuar cuidando uns dos outros e contar a todos o que fizemos na montanha. É preciso continuar lutando. É preciso continuar honrando aquele que deu a vida pelos seus amigos. James Stockdale foi um vice-almirante e aviador da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi prisioneiro de guerra, da Guerra do Vietnã, por 7 anos. E ele passou esses 7 anos em cubículos, sendo ali alimentado como se alimenta um bicho, um porco. E esse homem, quando saiu de lá, ao invés de sair descrente, revoltado, amargurado, como muitas vezes podemos sair de uma dificuldade, duro, mortificado ainda em vida, mas ele diz que a vida é injusta, às vezes a nosso favor, às vezes contra nós. Todos nós vamos passar por decepções e circunstâncias massacrantes ao longo do caminho, retrocessos para os quais não existe uma razão, ninguém a quem culpar. E aí, o que irá diferenciar as pessoas não é a presença ou a ausência de dificuldades, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. Como você quer sair da sua dificuldade essa manhã? Paulo chegou a arriscar, porque a tudo aquilo que as histórias recentes nos mostram, não foi diferente para os nossos outros irmãos que vieram antes da gente. Paulo em Filipenses 1, 21 diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que eu devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Meus irmãos, se te falta força, coragem para seguir em frente, pense em tantos outros que precisam de você. Se para você a fraqueza, a desesperança chegou, pense o quanto a sua luta, a sua continuidade, a sua consistência, a sua persistência, a sua constância irá inspirar a tantos outros. Nosso Deus é um Deus que cuida de quem está aqui agora, cuida de quem nós intercedemos por eles e cuida daqueles que estão atravessando a morte. Albert Einstein, o físico teórico alemão, um dos pilares da física moderna, ele diz que só existem 2 maneiras de viver a vida. Uma é vivê-la como se milagre não existisse.
E a outra forma era como se tudo fosse um milagre. Às vezes as situações são difíceis, mas ainda assim há algum milagre acontecendo. Se tem ajuda chegando, se tem pessoas se aproximando, se tem gente encorajando, se tem gente orando por você, saiba que faz parte dos milagres de Deus. Ainda que Deus não te livre de todas as coisas que todos nós estamos sujeitos, mas Ele há de encontrar uma forma, um jeito de te assistir aonde você está, aonde você estiver. Meus irmãos, nós não temos dentes tão afiados quanto outros mamíferos. Nós não temos garras tão pontiagudas. A única forma do ser humano ter mais possibilidade de sobreviver é quando se junta. O ser humano tem mais chance de sobrevivência. O site Brainly, que é uma comunidade somente de especialistas e estudantes, diz o seguinte: o ser humano tem mais chance de sobreviver em grupos devido à cooperação, compartilhamento de recursos, proteção mútua e troca de conhecimentos e habilidades. Ao longo da história, o ser humano aprendeu que viver em grupos é essencial para a sua sobrevivência. Isso ocorre porque, ao se unirem, os indivíduos podem compartilhar recursos, proteger-se mutuamente e dividir tarefas. A vida em grupo proporciona um ambiente de convivência, onde é possível trocar conhecimentos, habilidades e experiências. Se você quer sobreviver enquanto crente, se você quer sobreviver enquanto indivíduo, se sua força é pouca, que você possa se agrupar aos seus irmãos, porque agora já não somos mais, não chamamos mais Deus de servo, nós não somos mais servos, não tratamos mais Deus como nosso Senhor, mas sim através de Jesus como amigos. Todos nós podemos de forma individual sermos amigos de Cristo e consequentemente amigos uns dos outros. Que nessa manhã as nossas diferenças não sejam suficientes para nos separar, mas que nós possamos nos fortalecer, buscando a Cristo juntos, servindo a Cristo com a habilidade, com a possibilidade de cada um, e que nós possamos orar uns pelos outros, que possamos acreditar que o Deus é o Deus que cuida daqui, mas que cuida através de você dos que estão em casa, estão do outro lado do mundo, mas que Deus também é aquele que cuida do momento de final da nossa vida. Em Apocalipse, Apocalipse 1, diz que a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunho fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. O nosso Deus é 3. O nosso Deus cuida do passado, do presente e do futuro. O nosso Deus cuida da dificuldade do agora, cuida da dificuldade que ficou do outro lado, e ainda que a desesperança por conta da morte possa nos aparecer, Deus já cuidou da morte também, pois Ele a venceu, não somente no episódio de Lázaro, mas em sua ressurreição. E que Deus possa continuar a falar em nossas vidas nessa manhã. Que ainda que o cenário possa ser sem vida, que Deus possa se encontrar, ou que você permita que Ele possa ser recebido na sua vida. E que nós possamos continuar a ser abençoados pela sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa manhã.